Temos aí um mês de descanso para os professores, né, as professoras, que é um trabalho, é um ano inteiro, é muito trabalhar com criança, a gente sabe que não é fácil, né? E cansa. E então, o mês de janeiro é um mês que a gente dá o recesso aí para os professores. Então, esse mês de janeiro nós não teremos a escolinha, mas a partir de fevereiro, a escolinha volta a funcionar. A escolinha a partir dos 3 anos de idade, né? As crianças a partir de 3 anos já estão se matriculando na escolinha, ok? Então, onde ali tem a literatura própria para a sua idade e elas podem, assim, aprender também, né, juntamente com outras crianças a se desenvolver a sua fé. Bem, nós queremos compartilhar nessa noite com os irmãos uma palavra do trono da graça. Esse ano nós estamos com o tema 2025, o ano da transição. Quando falamos em transição, nós podemos lembrar de mudanças, né? Essas mudanças que podem acontecer em vários níveis, né, da nossa vida. Então, nós precisamos entender que somos seres mutáveis, estamos mudando sempre, né? E precisamos mudar para melhor. Então, a transição, ela pode estar acontecendo na sua vida diariamente, né? São as mudanças constantes que nós passamos, e o ser humano, ele passa por mudanças constantes, desde quando nasce, né, até a sua vida adulta. Estamos sempre passando por mudanças, né? E nós sabemos que essas mudanças, elas podem acontecer tanto no físico, como no emocional, espiritual, né? Em todas as áreas, como até mesmo as mudanças em termos de comportamento, mudanças em termos de cognição, né? Você que está sempre ampliando, né, os seus conhecimentos. Então, nós estamos sempre ampliando, estamos sempre melhorando, buscando conhecer mais, estamos transicionando a nossa mente, né, para servir melhor e também para servir ao nosso Deus melhor. Bem, eu quero convidar você a pensar comigo nessa noite sobre esse tema, né, transição. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, e os irmãos da mídia vai colocar aí o texto de Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6. Juízes, capítulo de número 6. A partir do versículo 1. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, e as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor.
Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. Aliás, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não se apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que ele trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar de Ofra, que pertence aos Abiesritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez o que o Senhor lhe dissera, temendo ele. Porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado,
E o poste ídolo, que estava junto a ele, cortado, e o referido segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Amém. Meus queridos, o povo de Israel foi a nação que foi chamada por Deus para servir de modelo, uma espécie de modelo para as demais nações, para que assim pudesse anunciar o Deus único. Porque quando o povo de Israel foi para o Egito e ficou ali no Egito 435 anos escravizado, no Egito o povo perdeu a identidade. 435 anos como escravos, eles perderam a identidade deles, a mentalidade deles estava com a mentalidade escravizada, e eles eram aquelas pessoas que não pensavam mais como um povo liberto, e por isso mesmo eles pensavam que até mesmo ficar lá no Egito era mais vantagem do que ser liberto para talvez morrer no deserto. E por isso mesmo, quando aquele povo chega diante do Mar Vermelho, e Moisés está diante do mar, o exército de Faraó vai se aproximando daquele povo. O povo começa a reclamar, começa a murmurar e dizer: por que você nos tirou de lá do Egito? Lá nós tínhamos comida com fartura, nós tínhamos tudo para comer, poderíamos morrer lá mesmo, e você nos tirou para morrer aqui nesse deserto. E então, naquele momento que aquele povo estava contendendo, ali Moisés começa a orar e começa a clamar a Deus em favor do povo, e o Senhor fala com Moisés: por que você está clamando a mim? Por que você clama a mim? Diz o povo que marche. Diz o povo que marche. E aí diz que Moisés levantou o cajado e mandou o povo caminhar. As águas do mar se abriram, né? Nós temos aqui, né, a figura, né? As águas do mar se abriram e o povo começou a passar ali a pé enxuto. E quando o povo de Israel atravessou o mar, que o exército do faraó estava entrando mar adentro para perseguir aquele povo, diz que as águas se fecharam, e ali o exército de faraó morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. E então aquele povo saiu do Egito. Agora aquele povo começa a caminhar durante 40 anos no deserto, e eles não entraram, porque o alvo era entrar na terra chamada Canaã, terra prometida por Deus. E passaram 40 anos, e aquele povo vagueando pelo deserto, dando volta pelo deserto, mas que no deserto Deus cuidou daquele povo. No deserto aquele povo não passou fome, no deserto aquele povo diz que nem a sandália envelheceu dos seus pés, a roupa não envelheceu, e Deus supriu todas as necessidades daquele povo. E então, quando Moisés morre e Deus levanta Josué como líder para introduzir o povo na terra prometida, e diz que ali teve que tirar 7 nações daquele povo que habitava naquelas terras, né, chamada Canaã. E quando aquele povo foi expulso, o povo pagão, e que as nações, a nação de Israel entrou naquelas terras, ocuparam aquelas terras, e começaram a plantar e prosperar.
E então muitas nações dos povos pagãos começaram a ficar com ódio de Israel e começaram a ter raiva de Israel e tentavam contra Israel. E dentro desse contexto, irmãos, diz que depois de um certo tempo, quando os sacerdotes estavam faltando e morrendo, de repente Deus levanta para cuidar do povo dele, chamado juízes. E é nesse tempo dos juízes que Deus levanta esse homem chamado Gideão. Bem, todo o tempo que o povo de Israel estava perecendo, estava diante de pessoas que as nações se levantavam para destruir Israel, aí Deus levantava um juiz. Israel teve 14 juízes. Durante 410 anos, esses 14 juízes governaram sobre Israel. E aí diz que, ali naquele tempo, depois de uma juíza chamada Débora, juíza chamada Débora, ela havia morrido, ela disse que ela governou sobre Israel 40 anos, e durante 40 anos, Israel teve paz, Israel teve sossego, Israel teve prosperidade, mas depois da morte de Débora, então, esses três povos aí, os midianitas, os amalequitas, e diz que povos do Oriente, que eram os chamados, conhecidos como os beduínos, aqueles que eram nômades, andavam de camelos, tal, que eram negociantes, e assim, aqueles homens que negociavam, e que eles não tinham uma identidade própria, e diz que, então, esses três povos, eles invadiam as terras de Israel, e empobreciam Israel, eles arrancavam, olha só que perversidade, arrancavam a lavoura dos israelitas, eles roubavam o gado, os jumentos e os camelos, e o povo ficava pobre, mendigando. Então, quando o povo estava passando por grande escassez, de mantimentos, diz que o povo então começou a clamar. Irmãos, por que as pessoas geralmente, quando vê a coisa, como diz aí, quando sinto a rocha, as pessoas começam a clamar a Deus? Por que não clamemos a Deus quando está tudo bem? Nós precisamos clamar a Deus quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Mas geralmente tem pessoas que só clamam a Deus quando as coisas não estão bem. E graças a Deus que até possa buscar a Deus quando também não está bem. Possa se lembrar de Deus. Diz que Israel clamou a Deus no momento que estava ali passando por aquele aperto, não tinha mais nem o que comer, porque os inimigos destruíam a sua lavoura, levavam o seu gado, e eles ficavam pobres. E então Deus foi lá e chamou esse rapaz chamado Gideão. E ele procurou Gideão, diz que Gideão estava escondido em um lugar chamado Lagar. Lagar era um lugar onde o povo pisava, amassava as uvas, e diz que ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo, e então eles estavam malhando o trigo no lagar para poder fugir, tentar se esconder, livrar sua pele, com medo dos midianitas, com medo que os midianitas viessem e matassem ele. Então, por isso que o povo diz que procurou fazer caverna, muitos lugares nos montes, procurou fazer covas para se esconder com medo dos midianitas. E Deus foi lá onde aquele jovem estava e chamou Gideão, e disse que ele iria libertar o povo de Israel. Ele disse, mas como que eu vou libertar Israel? Aí disse assim, olha, a minha tribo, Manassés, que era a tribo Manassés, é a menor, para começar. A minha família é a mais pobre dessa tribo, e eu sou o menor da família. Eu creio que era o caçula, o mais novo da família. E ele disse, olha, eu não tenho nenhuma razão para libertar Israel. A minha família é uma família fraca, pobre, eu sou o menor de todos, e a minha clã é uma clã que não é
a mais poderosa, né, das tribos de Israel. E então o Senhor disse, não, eu estou chamando você, eu estou comissionando você, e eu vou dar poder a você para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Irmãos, quando Deus está conosco, não tem inimigo que nos vença. Se Deus estiver com você, pode vir o pior inimigo lutar contra você, mas você sai como vencedor. Você não perde a luta, a batalha diante dos inimigos quando Deus está presente com você. Por isso que quando o povo começou a clamar ao Senhor, diz que Deus enviou um profeta para divertir o povo, para chamar o povo à correção. Porque quando o povo de Israel começava a perder, começava a ter perdas, começava a perder para as demais nações, né? Era porque o povo estava se afastando de Deus. Então, quando o povo começava a se afastar de Deus, Deus permitia que aquelas nações entrassem e começassem a destruir o que eles tinham, para poder eles se retornarem para Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é aquele que se preocupa conosco, e às vezes Ele permite que a gente chegue até mesmo, né, diz que lá no fundo do poço, para que quando chegar no fundo do poço, que você vê que não tem mais saída, você possa olhar para cima e saber que Deus está olhando para você, está com sua mão estendida sobre a sua vida. É o Deus que se preocupa conosco, é o Deus que nos ama, é o Deus que está pronto a pegar pela nossa mão e caminhar conosco, até mesmo diz que nos vales de sombra da morte. Por isso que o salmista disse, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero dizer que esse ano da transição, meu irmão, o Senhor vai pegar pela sua mão e vai caminhar com você, ainda que você esteja passando por lutas, por momentos difíceis, mas é Deus quem vai te promover, é Deus quem vai te sustentar, é Deus quem vai te guardar, é Ele quem vai estar caminhando com você durante todos os dias da sua vida. Amém? Então, amados, aí nós podemos ver que Gideão, ele questiona. Veja comigo aí no versículo 11, coloque aí para mim, versículo 11. Foi isso que eu acabei de falar. Diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, ele queria se salvar dos midianitas. Ele estava com medo dos midianitas. E ele então vai para o lagar, né, que era o lugar mais seguro, para se proteger. E ele tenta fugir dos midianitas. Mas Deus aparece lá, diz que o anjo do Senhor, irmãos, é a própria revelação de Deus. Porque naquele tempo, olha só, nós falamos de transição, mudanças. Deus, né, as revelações de Deus são progressivas, né? Então, naquela época, como era que Deus falava com os homens, se apresentava aos homens? Ele se apresentava em forma de anjo, né? Então, o anjo do Senhor. Então, o próprio Senhor, ele se fazia presente aos homens, para falar com os homens, em termos de anjo. Isso é chamado na teologia teofania de Deus, ou seja, quando Deus se materializa, é quando Deus se torna uma pessoa, né? Quando Deus aparece em forma de um anjo. E então, quando ali estava acontecendo as teofanias de Deus, e Deus está se apresentando ali na forma de um anjo, o anjo do Senhor, a Gideão, e fala com ele, né? Então, ali Gideão, ele pensa, diz, meu Deus, não, eu sou, quando Deus fala com o homem
morre, o homem não consegue ver a Deus. E Gideão estava com medo, porque disse que era o anjo do Senhor, estava falando com ele. Ele pensou que ia morrer, e o Senhor disse: olha, Gideão, não temas, porque você não vai morrer, né? Você vai ser levantado para estar libertando o meu povo Israel das mãos dos midianitas. Amém? Bem, meu querido, aí no versículo de número 14, versículo 14, coloque para mim. Diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só, aguente. No versículo 13, ele começa a contender com Deus, a falar com o anjo do Senhor. E então o Senhor disse: olha, Gideão, é eu que estou te enviando, né? Vai nessa tua força. Ele primeiro diz: olha, eu sou uma pessoa que não tenho, quem sou eu para libertar Israel? Quem sou eu? Então ele está se questionando, achando que ele não tinha capacidade para tal. E então o Senhor disse: olha, vai nessa tua força. Uma pessoa que estava ali temendo os midianitas, uma pessoa que estava cheia de medo, mas de repente ele é levantado para uma missão quase impossível. Mas, irmãos, com Deus tudo é possível. E então o Senhor disse: vai nessa tua força, Gideão. O Senhor sabia que ele estava com medo. Irmãos, nós fazemos coisas acontecer muitas das vezes com medo. Diz que coragem não é ausência de medo. Você está com medo, mas você precisa se revestir de coragem para você vencer a batalha mesmo com medo. Eu sei que tem coisas que nós fazemos e nós tememos. Dá um friozinho na barriga. Ficamos atemorizados. Mas o Senhor diz assim: olha, Gideão, vai nessa tua força. Ele encoraja Gideão, diz: você é forte, Gideão, você foi levantado para isso. Eu quero dizer que você, meu irmão, minha irmã, muitos aqui são levantados para fazer coisas grandiosas, e às vezes você fica se achando que é tão pequeno, tão pequena, que não é capaz de fazer, de realizar. Mas Deus, se Deus te levantou, você é capaz. Ele mesmo vai te capacitar, e Ele mesmo vai te dar poder, vai te dar autoridade, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento para realizar tal coisa, porque você talvez foi levantado para isso. Então não se sinta pequeno, diminuído, diante das coisas, das missões que Deus, né, levantou você para você estar realizando. Deus vai levantar você e você vai fazer coisas extraordinárias este ano ainda. Mas você precisa transicionar isso aqui, ó, a mente. Tudo está muito aqui. Nós precisamos entender que nós temos capacidades que estão dentro de nós. E saber de que Deus, Ele está conosco a todo momento. E nós precisamos se revestir de força, de graça, de sabedoria, de revelação, de entendimento, para executar determinadas coisas que às vezes nós pensamos não somos capazes. E quão bom é quando nós às vezes nos achamos incapazes, mas mesmo se achando incapazes, nós podemos dizer: eu vou na força do Senhor, porque Ele é a minha força, Ele é a minha proteção, Ele é o meu escudo, Ele é a minha segurança, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus, Ele é o meu porto seguro, Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que me reveste de força, Ele é aquele que está comigo todos os dias. Este ano, o Senhor vai estar com vocês todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Não se preocupe, onde você estiver, o Senhor vai estar com você.
Vai ter pessoas que vão ficar, né, você vai dizer assim, meu Deus, sou eu mesmo que estou fazendo isso? É você mesmo. O Senhor vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar revelação para você fazer tais coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, Gideão foi levantado para libertar o povo de Israel das garras dos midianitas e dos amalequitas. Então, eu quero dizer que Deus vai levantar você para libertar. Primeiro, quem sabe você precisa libertar você mesmo. Deus nos dá a graça da gente se libertar de muitas coisas, de muitos medos que nós temos, de muitas fobias que nós temos. E o Senhor nos dá a coragem para a gente se libertar, para tirar esses medos de dentro de nós, olhar para dentro de nós e dizer assim, meu Deus, o Senhor é comigo, e por isso eu vou nessa força do Senhor, porque eu sou capaz, porque o Senhor é o Deus que me reveste de força, é o Deus que me dá graça, é o Deus que cuida de mim, e eu vou me revestir da força do Senhor. E assim você pode dizer, o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Aqui chegou mais uma família, a família da pastora Sueli, pastor Júlio, né, pastor Júlio, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. É aquele Deus que Ele não está, às vezes, Ele não está preocupado se você é uma pessoa, aquela pessoa, né, que você diz assim, poxa, eu sou uma pessoa preparada. E Deus usa, às vezes, pessoas que não estão tão preparadas assim, para fazer coisas extraordinárias. Você pode dizer assim, eu sou uma pessoa improvável para realizar tal coisa. Mas eu quero dizer que Deus esse ano vai usar muitas pessoas improváveis. Muitas improváveis. Porque quando você faz, não pense que é você que faz pela sua força, pela sua própria sabedoria. É claro que nós precisamos buscar a cada dia ter conhecimento, ter sabedoria, ampliar o nosso conhecimento, mas ninguém é capaz de realizar coisas grandiosas se Deus não estiver com ele, se o Senhor não for com ele. E então o Senhor levantou o Gideão e disse, olha, Gideão disse, eu sou improvável, eu sou o menor da minha família, a minha família, ela é mais pobre de Manassés. Mas o Senhor disse, não, Gideão, é você mesmo quem vai. Eu estou comissionando você, eu estou levantando você, é você quem vai estar libertando o meu povo das mãos dos midianitas e dos amalequitas. E então eu quero dizer que Deus vai levantar você na sua casa, na sua família, para estar abençoando e libertando pessoas. Muitas vezes nós estamos com a nossa mentalidade ainda escravizada, pensando como escravos, e por isso mesmo nós não conseguimos avançar, e alcançar maiores coisas, e chegar além, porque achamos, nós na nossa mentalidade de escravo, nós começamos a ver que somos incapazes, nós não temos força para fazer, nós não podemos chegar a tal lugar, porque a minha família é pobre, porque eu sou de origem, né, de uma família fraca, porque eu não fiz, não estudei em Harvard, porque eu não estudei talvez nas melhores escolas. Eu quero dizer que você talvez não estudou na melhor escola, mas mesmo assim Deus pode te promover a fazer coisas grandiosas, pode te promover.
É Ele que pode todas as coisas. E por isso mesmo que Jó 42 diz assim: eu bem sei que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, eles podem ser impedidos. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido por ninguém. Quando Deus tem um propósito para a vida de uma pessoa, ninguém pode impedir. Quando Deus te comissiona, ninguém poderá impedir de que você faça tal coisa. É Deus que está te usando, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai ser com você, é Ele que vai te dar graça, é Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te dar sabedoria, é Ele quem vai estar guiando as suas mãos, os seus pés, abrindo os seus olhos, ungindo a sua mente, para que você possa realizar coisas extraordinárias. Eu quero dizer que esse ano é o ano dos milagres do Senhor, e que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida física, emocional, espiritual, e você vai dar um salto mais alto na sua vida, vai transicionar, vai dar um mergulho mais profundo, né? E então, Gideão, ele passou por uma transição no campo da fé. Vamos ver aí os versículos 25 a 32, coloquem para mim. Ele sofreu uma transição no campo da fé. Juízes 6, 25 a 32. Diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Diz: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Amados, eu falei que aí houve uma transição no campo da fé. Quando o maior desafio para Gideão, eu acho que foi isso aí. Porque ele estava com 2 desafios. Um era de estar derrubando o altar de Baal, destruindo o altar de Baal,
matar o segundo boi, e que era de seu pai. E que ele iria fazer isso sem a permissão do pai. Então era um grande desafio. A segunda coisa, ele iria fazer isso, derrubar o altar de Baal e cortar o poste ídolo, e que era da cultura do povo da cidade, e que era o deus ou a deusa da cidade. Então, Deus mandou ele destruir o altar de Baal, cortar o poste ídolo. O poste ídolo era uma deusa, né, para aquele povo, a deusa da promiscuidade ou também da fertilidade. E aí diz que Gideão, quando recebeu essa ordem, ele temeu. E ele não fez isso pelo dia. Ele chamou 10 homens e foi pela noite destruir o altar de Baal, que era também de seu pai, cortar o poste ídolo e ali matar o segundo boi. Porque, olha só, irmãos, matar o segundo boi, isso quer dizer que o primeiro boi já tinha sido sacrificado anteriormente. Ele pede o segundo boi, e era um tempo de fome, era um tempo de escassez, e o boi, diz que era um boi de 7 anos, deveria estar ali sendo cevado. Não sabemos se era para eles, para o sustento deles, ou se era para ser oferecido a Baal. Mas ali diz que então Gideão vai, destrói o altar, corta o poste ídolo, que era a deusa daquele povo, e mata o segundo boi do pai, e depois de ele construir o altar de pedras, ele oferece em sacrifício ao Senhor. Então, quando o povo da cidade levanta de madrugada e vê aquela destruição, lá o altar de Baal derrubado, o poste ídolo, aquele Deus, né, daquele povo que estava ali ao lado do altar de Baal, também foi cortado. Diz que eles cortaram aquela madeira, cortaram os pedaços e depois queimaram em cima do altar e botou também, ofereceu o sacrifício do boi em cima daquela lenha. Foi uma destruição para construir o novo altar. Ou seja, ali houve uma transição também de crença, de fé. E Gideão, ele passa por uma mudança de crença, ele passa por uma mudança de fé. E o pai, que a gente achava a primeira mão que iria ficar revoltado, aí quando o povo da cidade chega para tentar, pede o filho dele para eles matarem. Olha só, aí o espírito de pai, né, de paternidade, disse: não, eu não vou entregar meu filho a vocês. E aí ressuscitou até mesmo a fé do pai de Gideão, porque o pai de Gideão, meu irmão, era de uma das tribos de Israel, era das tribos de Manassés, e ali o pai de Gideão. E então, quando ali ressuscita novamente a fé dele, né, e então ele disse: não, eu não vou entregar meu filho para vocês matarem, de forma alguma. Se esse Deus aí que é Baal, se ele de fato é Deus, que ele mesmo lute pelo altar dele que foi derrubado, que ele mesmo vá e possa então estar guerreando contra Gideão, porque se ele é Deus, ele faça isso. E então, a partir daquele momento, Gideão muda completamente a história daquela cidade, e o povo mudou até o nome para Jerubaal. Então, ele estava ali, agora sendo agraciado como um homem que enfrentou, desafiou Baal. E ele conseguiu vencer, né, ali aquela batalha, aquela luta, né? Então, amados, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa,
e que de fato é direcionado por Deus, você vai receber proteção, você vai receber paz, você vai ter força, você vai ter alegria, você vai ter assim direção, sabedoria, autoridade para fazer determinada coisa, quando Deus manda você fazer. Quando Ele manda você fazer, Ele é contigo e Ele garante a sua vitória. Eu quero dizer que esse ano 2025 vai ser o ano em que Deus vai estar dando direção, sabedoria, graça a você, para você realizar coisas que você mesmo dizer, não, pela sua própria força você diria, eu não posso. Mas o Senhor vai ser com você. O Senhor vai ser contigo. E Ele vai te dar graça para fazer. Amém? Então, nós precisamos entender que quando nós passamos por essas mudanças, e que nós então passamos então com na mudança no campo da fé, da crença, e que nós mudamos a mentalidade, e vimos que agora nós temos um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que dá direção, um Deus que dá sabedoria, um Deus que reveste de força, um Deus que é capaz de nos proteger das garras dos inimigos. Então Deus nos coloca em lugares de honra. Eu quero dizer, Deus vai colocar você em lugar de honra durante este ano, né? Até mesmo quando seus inimigos vierem para tentar contra você, mas eles não vão conseguir destruir a sua vida, ele não vai conseguir destruir a sua família, ele não vai conseguir destruir o seu negócio, ele não vai destruir o seu empreendimento, ele não vai conseguir contra a sua profissão. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua força, e Ele perfeitamente desembaraça o seu caminho. 2 Samuel 22, 33, coloque aí para mim. Diz o quê? Deus é a minha, vamos lá? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente, o quê? Desembaraça o meu caminho. Vamos ler juntos? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia. É Ele quem vai desembaraçar o seu caminho. Ele que vai tirar todo o embaraço, como Ele tirou os embaraços lá do povo de Israel, colocando Gideão para ser o líder. E eu quero dizer que Deus vai desembaraçar o seu caminho, tudo aquilo que estiver embaraçando, todo obstáculo, todo embaraço, tudo aquilo que estiver impedindo de você avançar, de você conquistar, Ele vai desembaraçar, mas você vai clamar a Ele. Você vai clamar a Ele. Quando a gente clama, Deus nos ouve, Deus nos responde, Deus nos dá a bênção quando nós clamamos a Ele. Por isso que diz assim: clamou este aflito, ou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Eu gosto tanto desse versículo. Coloque para mim, filho, Salmo 34, o versículo 6. Quando nós estamos transicionando, nós passamos por momentos de angústia, sabia? Passamos por momentos de dores. Toda transição na vida é um tanto dolorosa. Toda transição é dolorosa, irmãos. Mas nós passamos por aflição, por angústia, por dor. Mas tem uma coisa importante quando você clama. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de quê? De todas as suas tribulações. E tem uma tradução que diz: de todas as suas angústias. É Ele quem dá o livramento.
quando nós clamamos. Quando você clama a Deus, Ele não fica indiferente com você. Ele não está indiferente à sua dor, Ele não está indiferente à sua queixa, Ele não está indiferente às suas angústias, Ele não está indiferente às suas, às suas demandas, Ele não está indiferente a você. É tão somente você clamar, e Ele está pronto a te responder, não é, irmã Nicinha? Está pronto a responder. Aqueles cabelos brancos bonitos ali. Só tem cabelo branco, mas a cara de 50, 60. Uma jovem. Então, o nosso Deus é aquele que está sempre preocupado, irmãos, em suprir as nossas necessidades. É só a gente clamar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Eu estou concluindo. Tem coisa que você, irmãos, não sabe, mas Deus pode te revelar quando você clama a Ele, quando você clama por Ele. Ele responde o seu clamor. Coloque para mim, meu irmão, Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Hoje eu estou meio perdido aqui no horário que eu... Deixa eu ver se eu consigo. Tá, estamos ainda no horário. O que é que diz aí? Invoca-me, ou clama-me, e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, o Senhor vai trazer, vai lhe revelar quando você clamar a Ele. Tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que não passou ainda pela nossa mente, que não chegou ao nosso entendimento, aos nossos ouvidos, mas quando clamamos a Ele, Ele nos revela. Sabe por quê? Porque Deus é a fonte de todas as coisas. E é dele que emana todas as coisas. E quando nós clamamos a Ele, Ele libera as coisas que estão ocultas ainda. Ele nos revela. Ele nos traz o entendimento. E Ele derrama essa graça. E eu quero liberar para a sua vida nessa noite. E dizer que esse ano vai ser um ano em que Deus vai estar revelando coisas extraordinárias para a sua vida e para a sua família. A família, meu irmão, é coisa especial de Deus. Primeira instituição divina. Deus cuida da família. Se tem uma coisa que Deus ama, é família. E esse ano tem famílias que vão estar passando por grandes transições. Vai ter marido que as mulheres vão dizer assim, meu Deus, como que é que está acontecendo com ele? Porque Deus vai fazer coisas tão grandiosas na vida dele, né? Aquele marido mais amoroso, mais tranquilo. Aquele esposo que as mulheres diziam assim, poxa, eu desejava mesmo que você fosse assim. Assim como vai ter mulher também, né? Tem vez, eu vou revelar aqui algo que acho que eu nunca revelei, né? Tem vez que eu estou ainda deitado, aí a minha amada,
ela liga da cozinha. Olha só, ela vai da cozinha, ela diz que a cozinha fica um pouco distante, né? Ela liga da cozinha. Aí eu estava ainda meio sonolento, disse, oi, amor. Ela disse, levante, não tome nem banho, venha tomar café, que o café já está pronto. Mas muitas vezes eu faço café para ela, quem faz de manhã tudo praticamente sou eu, viu? Então, tem mulher ou tem homem que não esquenta, a comida está pronta, ele nem sequer consegue botar a comida para esquentar para comer, meu. Que mente, viu? A comida está pronta, é só pegar e esquentar para comer. Mas o cabra é tão bom que ele não consegue fazer isso. Mas Deus vai fazer obras extraordinárias na vida das famílias, na vida dos casais, dos esposos, das esposas. Vai transicionar de tal modo que quando você chegar assim a olhar para um para o outro, vocês vão ficar tão parecidos. Eu já me tornei parecido com minha mulher. E ela comigo. O pessoal pensa na rua que a gente é irmão. Mas já são 42 anos já de convivência, de casamento, né? Então, 42 anos, a gente comendo sal, açúcar, farinha, arroz. Ela não come mais essas coisas também, farinha, açúcar. Eu ainda continuo. Amém? Finalizando, eu quero profetizar que esse ano será o ano em que Deus vai realizar coisas grandiosas na sua vida, na sua casa, na sua saúde, nos seus negócios, na sua profissão. Deus vai superabundar, vai derramar sem medida. E como nós falamos há poucos dias atrás, a bênção vai correr atrás de você. Você não vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Amém? Eu quero orar. Eu quero orar hoje pelas famílias, né? Eu quero convidar os esposos a vir